A Microsoft acabou de atualizar o Excel e liberou uma ferramenta chamada de Python. Já ouviu falar? Então, agora a gente consegue utilizar o Python aqui dentro do Excel. E o Python ele consegue fazer muita coisa que consegue nos auxiliar no nosso dia a dia. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar alguns exemplos práticos de como que você pode usar o Python e o que a gente pode esperar dessa ferramenta aqui. A gente consegue, inclusive, fazer vários gráficos que o Excel não consegue, até porque o Python tem uma biblioteca gigante de gráficos, de funções, de automatizações que a gente consegue trazer aqui para o Excel, que na verdade já está aqui dentro do Excel, é só a gente estruturar certinho. Eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Esse gráfico aqui de baixo eu também criei utilizando apenas o Python. Se eu clicar nele, consigo até visualizar aqui pela barra de fórmulas. Foi tudo feito pelo Python e a gente vai aprender como fazer passo a passo na prática. Aqui em cima também eu tenho outras informações que eu também fiz com o Python. Então aqui é uma correlação que eu fiz dessa tabela que eu tenho. Aqui em cima eu estou comparando algumas informações, como por exemplo vendo a média dos valores, os valores mínimos e também aqui embaixo os valores máximos de cada uma das colunas que eu tenho. E aqui em cima eu tenho o chamado Data Frame, ou seja, tá vendo essa tabelona grandona que eu tenho aqui à esquerda, essa amarela? Então, toda essa minha tabela grandona aqui, ela está armazenada apenas nessa célula pequenininha aqui, ó. Isso daqui é chamado de data frame, quando a gente pega uma base de dados e coloca de forma resumida aqui dentro. E o interessante é que a gente pode ter, por exemplo, imagina só, várias bases de dados, vários relatórios, várias planilhas e salvar tudo isso em pequenos data frames que ocupam o espaço aqui apenas de uma célula. Tudo bem que eu consigo também expandir a visualização desse data frame, como por exemplo esse daqui, ó. Se eu clicar aqui, que isso aqui também é uma função do Python, eu consigo clicar aqui em cima e transformar ele em um objeto do Python, olha que legal. Aí ele é alterado para a visualização de um data frame. Eu também consigo expandir isso daqui, colocando o valor do Excel, aí ele volta para a forma que a gente estava vendo. Olha só, aqui nesse vídeo a gente vai ver aí vários exemplos práticos de como que a gente pode utilizar o Python aqui no Excel com essas duas planilhas aqui que eu tenho. Essa tabela verde e essa tabela aqui em amarelo. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. Lembrando, é uma função que acabou de chegar no Excel. Talvez possa ser que na sua versão ainda não tenha atualizado, mas às vezes aí no computador da sua empresa, às vezes tem um Excel mais recente, 365, por exemplo, já está recebendo essa atualização. Então, às vezes, mesmo que você não consiga utilizar aí no seu computador pessoal, por exemplo, talvez na sua empresa já tenha recebido essa atualização. E aí você já consegue ir aprendendo como usar e também já ir aplicando todos esses benefícios que o Python pode trazer aqui para o Excel, para o nosso dia a dia, para a automatização de tarefas, criação de fórmulas, criação de gráfico, visualização de informações e muito mais. Então vamos para o vídeo, vamos aprender como é que dá para a gente utilizar o Python aqui dentro do Excel. Vamos lá. Abrindo aqui a planilha do Excel, a gente já consegue ter acesso ao Python. Para isso, basta você clicar aqui em Fórmulas e aqui está, ó, Inserir Python. Deixa eu clicar aqui no próprio logo do Python e aí eu já consigo ter acesso aqui, ó, ao Python. Dá até para a gente acompanhar aqui pela barra de fórmulas, que é bem mais fácil, tem mais espaço para a gente visualizar as informações. E falando em informação, já vamos fazer o seguinte. Já vamos selecionar alguma informação, alguma tabela, alguma base de dados para colocar aqui dentro do Python, para que a gente comece a entender como é que funciona e os benefícios de usar o Python aqui no Excel. Então, para isso, eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho vários anos em cada uma das colunas, 21, 22, 23, 24 e 25, e estou comparando as vendas de cada um dos anos através aqui das semanas. Primeira semana, segunda, terceira, basicamente as 52 semanas aqui do ano. Vou fazer o seguinte, aqui já com a funçãozinha do Python aberta, eu vou selecionar toda essa tabela aqui que eu tenho. Até a última linha, dessa forma aqui. Agora, se eu apertar o Enter, nada acontece. Por quê? Porque quando eu aperto o Enter, ao invés de ele confirmar, ele apenas desce uma linha. Olha aqui na minha barra de fórmulas. Tá vendo que quebrou uma linha? Mais uma vez o Enter, ó. Ele vai quebrando linhas. Então, para a gente poder confirmar essa seleção dos dados, eu preciso apertar aqui Ctrl Enter, dessa forma. Olha só, aí já carregou aqui o meu Data Frame. E se você não estiver muito familiarizado com Data Frame ou com a linguagem do Python, Data Frame significa basicamente uma forma resumida de armazenar os seus dados. Então toda essa minha tabela bem grandona que eu tenho aqui, ó, com várias colunas, um punhado de linhas, ficou justamente armazenado nessa célula pequenininha aqui, ó, chamada de Data Frame. Para eu poder visualizar esses dados aqui, eu posso clicar aqui nesse ícone, por exemplo, já consigo visualizar de uma forma resumida estes meus dados e ver que, por exemplo, eles têm 52 linhas e 6 colunas. Isso daqui basicamente é o meu Data Frame. Ou ainda eu posso clicar nessa célula aqui e aqui em cima, olha só, eu tenho esse ícone também, mas eu clico aqui nesse objeto de Python e mudo para valor do Excel. Vou clicar aqui e olha que legal. Aí eu consigo expandir todos esses dados que eu tenho. Para eu recolher é bem simples. Só clicar aqui novamente e clicar em objeto do Python. Aí ele volta a ser aqui um Data Frame. E sempre que eu atualizar qualquer valor, alterar alguma coisa, todas as informações aqui dentro do Python do Data Frame também vai ser atualizado para mim de forma automática. Então é bem dinâmico e interativo. Agora que eu já tenho esse Data Frame criado aqui pelo Python dentro do Excel, armazenando toda essa minha tabela grandona, digamos que eu queira fazer aqui algumas análises, como por exemplo saber
quais são os valores máximos, mínimos, a média e algumas outras informações. Então eu quero ter aqui uma análise um pouquinho mais específica. Eu consigo fazer isso a partir do data frame. Então, por exemplo, aqui numa célula abaixo, pode ser essa daqui ou ainda uma abaixo dessa, eu vou novamente clicar na célula e então fórmulas e inserir novamente um PY aqui, um Python. Deixa eu clicar e olha só que o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui no meu data frame, cliquei, a gente consegue acompanhar aqui por cima, pela barra de fórmulas, é mais fácil. E agora eu vou utilizar o seguinte, .describe, porque dessa forma eu vou conseguir ter mais informações, como eu falei, por exemplo, média, máximo, mínimo e algumas outras informações interessantes para eu poder fazer análise dessa minha base de dados. Abre e fecha parênteses. E agora é só apertar o Ctrl Enter. Um novo data frame vai ser criado aqui para mim, mas dessa vez não é um data frame total com todas as informações que eu tenho, mas um data frame mostrando as análises. Olha que interessante. Deixa eu clicar aqui nesse ícone, objeto de Python, e vou transformar em valor do Excel. Cliquei, olha que legal, vai carregar e pronto. Aqui eu já consigo visualizar informações interessantes, como por exemplo, a média dos valores para cada uma das colunas que eu tenho, os valores mínimos para cada uma das colunas e também aqui embaixo o valor máximo para cada uma das colunas. Agora que já aprendemos a fazer esse primeiro tipo de análise aqui no Excel utilizando Python, dá para a gente especificar um pouquinho ainda mais. Digamos que agora eu queira saber se existe alguma correlação entre esses valores. Verificar se existe algum ponto onde as vendas do ano de 2021, 22, 23, 24 ou 25 são ali parecidas. Será que um ano foi parecido com as vendas de outro ano? Não sei, dá para eu fazer a correlação desses valores. E para isso, ao invés de a gente utilizar .describe, eu posso utilizar .corr, de correlation. Então olha que interessante que fica. Aqui numa célula de baixo, pode ser essa daqui, eu vou novamente clicar aqui em fórmulas, inserir Python, e dessa vez eu clico aqui novamente no meu data frame, e agora eu vou apertar aqui o seguinte, .corr, de correlation em inglês. Abro, fecho parênteses, e vou apertar aqui Ctrl Enter. Aí eu consigo ver aqui um novo data frame, vamos mudar isso daqui para uma visualização, valor do Excel. E aqui eu já consigo visualizar as correlações entre o valor de uma coluna com o valor de outra. Basicamente aqui agora nessa minha correlação, eu estou vendo aqui cada um dos anos que eu tenho e estou comparando eles entre si. E aí eu consigo ver que existem valores aqui dentro que são iguais a 1, ou seja, existe correlação total. Se é igual a 0, não existe correlação nenhuma. E se for, por exemplo, o valor negativo até o -1, é que a correlação é inversa. Então aqui são os três tipos de correlação que tem. -1, 0 e 1. Eu posso analisar da seguinte maneira. Digamos que eu queira comparar aqui o ano de 2023 com o ano de 2021, por exemplo, aqui mesmo. Eu consigo ver que a correlação dos dois, que está aqui, ela é 0,999, ou seja, são valores muito próximos. Ou seja, as vendas que existiram no ano de 2023 e no ano de 2021 são praticamente as mesmas. Eu também poderia fazer uma outra comparação, como por exemplo, se eu pegar aqui o ano de 2025 com o ano de 2024. Aí eu já vejo que a correlação não é tão forte assim. Tudo bem que é próximo de 1, mas comparado com os demais números, não é lá essas coisas, 0,94. Já houve aí um pouquinho de diferença entre os valores. Então a gente consegue também fazer correlação de valores aqui no Excel e comparar cada uma das colunas que a gente tem entre si. Agora, antes da gente ir aqui para o segundo exemplo e ver mais algumas informações bem legais do Python e como que a gente pode aplicar ele na prática aqui dentro do Excel, seguindo ainda esse raciocínio de ponto correlação, eu gostaria de te mostrar um negócio bem interessante. Dá para a gente filtrar informações. Então veja que aqui eu basicamente estou fazendo uma correlação de todos os valores que eu tenho. De 2021 até 2025, de todas as colunas. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Digamos que eu vi aqui que a correlação do ano de 2023 com o ano de 2021 está interessante. É um valor bem alto, assim, está bem próximo do 1. Eu gostaria de ver mais específico esse valor. Dá para a gente filtrar apenas essas informações. Então, se você não quiser ver todas as colunas dentro aqui do Python, por exemplo, da visualização, você consegue filtrar só aquilo que você precisa e quer ver. Então, por exemplo, para não atrapalhar nenhum data frame que eu já criei aqui embaixo eu vou criar mais um. Basicamente, eu vou fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Que esse aqui, ponto CORR, de correlation, correlação. Mas, agora eu vou apenas visualizar ano 2021 e 2023. Então, eu vou filtrar. Vou clicar novamente aqui em fórmulas, inserir Python, e aqui eu vou lá em cima e seleciono meu data frame original, onde eu tenho todas as minhas informações. E aqui, além de eu apertar .corr, de correlation, abrir e fechar parênteses, antes desse ponto aqui, eu gostaria de especificar as informações que eu quero ver. Então eu colocaria aqui o seguinte, abro colchetes, eu quero ver aqui apenas a coluna do ano de 2021, e o nome dessa coluna é, abre aspas, ano, espaço 2021. Fecho aspas, vírgula, abro aspas,
E também gostaria de ver a coluna aqui, ó, ano 2023. Ano 2023, fecho aspas, fecho aqui colchetes, e mais uma vez eu vou abrir colchetes e fechar colchetes aqui antes de tudo, ó. Abro colchetes, e aqui no final de tudo, antes do ponto, fecho colchetes. Vamos voltar aqui embaixo, vou apertar Ctrl Enter e tá aqui no Data Frame, vamos abrir isso daqui. Objeto de Python, valor do Excel. Agora, ao invés de eu ter um Data Frame com todas as informações de correlação, eu consegui filtrar a minha correlação apenas ano de 2021 e ano de 2023. Eu também consigo fazer esse filtro e visualizar informações de formas diferentes. E é isso que eu gostaria de te mostrar com esse exemplo 2 aqui. Vamos começar aqui também criando um Data Frame, ou seja, pegando as informações dessa tabela e colocando dentro do Python. Aqui eu tenho um exemplo um pouquinho diferente. Eu tenho a data de atualização, produto, a quantidade que tem desse produto em estoque e o valor unitário de cada produto. Então, basicamente, aqui é uma planilha de estoque. E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu clicar numa célula aqui do lado, pode ser essa daqui, fórmulas, inserir Python, e vou selecionar aqui toda a minha base de dados, toda a minha tabela. Dessa forma aqui, Ctrl Enter, e pronto, já tenho aqui um Data Frame. Agora, se eu quiser fazer uma descrição, um describe desse Data Frame, dessa base de dados, a gente já aprendeu como é que faz. É só clicar aqui, ó, fórmulas, inserir Python, eu vou utilizar como base esse meu Data Frame que está aqui, e eu quero ter uma descrição, então, ponto .describe, abro e fecho parênteses, e aí eu aperto Ctrl Enter para confirmar. Agora é só clicar aqui em cima e escolher valor do Excel para poder visualizar essas informações. Então aqui eu tenho várias informações de, por exemplo, estoque e de valor unitário que está no estoque. Eu consigo ver, como a gente aprendeu, valor médio, máximo e também o mínimo, por exemplo. Mas digamos que agora eu não quero ver uma descrição de tudo que eu tenho. Porém, eu gostaria de ver aqui uma descrição apenas dos produtos, por exemplo. Eu posso aqui, ó, antes desse ponto, né, que é o ponto describe, colocar abre colchetes, entre aspas, produto, que é o nome da coluna que eu quero filtrar, fecho aspas, fecho colchetes, abro colchetes, abro aspas, produto, que é o nome da coluna que eu quero filtrar, não quero visualizar tudo, apenas o produto, fecho aspas e fecho colchetes. Beleza, então, ó, Ctrl Enter e vamos ver aí o resultado desse filtro que a gente colocou. E aqui já dá para ver o seguinte, ó, que eu tenho 23 produtos diferentes, tá vendo? A contagem, e tem aqui também 23 produtos únicos, ou seja, nenhum produto se repete, e eu consigo visualizar que nenhum se repete por aqui, ó, frequência, só aparece um de cada, realmente, né? E aqui também eu consigo ver o top, água com sabor 0, lata 350 ml. É o produto que está aqui em cima, ó. Então, inclusive, se eu atualizar aqui esse produto, ó, posso colocar aqui, por exemplo, o meu nome, João Paulo, vou apertar aqui o Enter, e fica de olho ali também no Data Frame, ó. Enter, e aqui já vai atualizar para mim, ó, que legal, tá atualizando, pronto. Então aí aqui já mudou para mim o primeiro produto que aparece. E lembra que eu falei que aqui a frequência de aparição de cada produto é uma vez só? Ou seja, os produtos não se repetem. Mas, se eu forçar a repetição aqui de um produto, ó, coloquei ali João Paulo, que é meu nome, né, nem existe o nome desse produto, mas eu poderia selecionar aqui uma outra célula e escrever também o meu nome, ó. Vou apertar aqui o Enter. Aqui agora já mudou a frequência de aparição, porque eu tenho a repetição de 2 produtos, então está mostrando ali, ó, frequência 2. E aqui eu consigo ver que eu continuo tendo 23 produtos diferentes, mas produtos únicos eu só tenho 22. Por quê? Eu tenho 22 produtos únicos, mas tem um que se repete, aí dando os 23, né? Tanto é que tem aqui, ó, frequência 2, porque tem um produto que se repete 2 vezes. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó, só para voltar o que estava anteriormente. E é isso aí, de análise já é bem legal. A gente aprendeu bastante coisa de como fazer análise utilizando Python aqui dentro do Excel. Agora, uma coisa bem legal da gente fazer aqui é criar um gráfico, uma visualização a partir desses dados que a gente tem. Poderia fazer esse gráfico a partir do exemplo 2, mas eu vou fazer a partir do exemplo 1, porque é uma base de dados maior, com mais informação, eu acho que vai ficar bem interessante. Eu vou clicar aqui numa nova célula e mais uma vez, eu venho aqui, ó, fórmulas, inserir Python, e dessa vez eu volto aqui em cima, seleciono o Data Frame que eu vou utilizar, e aí é até melhor a gente acompanhar aqui pela barra de fórmulas, né, porque tem mais espaço. Agora eu vou utilizar .plot, P-L-O-T, beleza? Aqui a gente já consegue criar o nosso gráfico, mas é importante a gente especificar o que a gente vai utilizar como sendo o eixo X e o eixo Y. O eixo X é aquele eixo que fica deitado, e o eixo Y é aquele eixo em pé, então a gente tem que especificar aí esses dois eixos, beleza? .plot, e aqui eu já vou abrir parênteses, vou colocar assim, ó, x igual, abre aspas, e como meu eixo x, eu vou querer, por exemplo, as semanas. Cada uma das semanas ali no eixo x. Então eu vou escrever aqui, ó, semanas, fecho aspas, ponto e vírgula. Agora como meu eixo y igual, abre aspas, eu vou querer visualizar as informações do ano 2024, por exemplo. Então, ano 2024. Fecho aspas, fecho parênteses. E agora deixa eu voltar aqui para a gente visualizar como é que vai ficar.
Ctrl Enter. Nosso gráfico já está... Opa, não deu para ver ainda, né? Então vamos clicar aqui, ó, no objeto do Python e transformar em valor do Excel. O gráfico pequenininho aqui dentro. E aí deu ruim, né? Como é que eu faço para aumentar esse gráfico aqui? Então veja que o Python ele coloca o gráfico dentro da célula que ele está. E isso faz sentido, né? Porque inclusive o data frame, se a gente deixar como data frame, a gente só vê uma célula. Então talvez, como é que eu faço para expandir essa célula aqui no Excel? Vamos selecionar então aqui ó, um punhado de células, por exemplo, dessa forma aqui. Eu vou mesclar tudo, aquelas células que eu selecionei. Página inicial, e clico aqui para mesclar e centralizar. Cliquei e olha que legal o nosso gráfico bonitão, feito pelo Python. E aqui eu já consigo ver o ano 2024, a evolução das vendas a partir de cada uma das semanas, que foi o que eu defini como sendo o meu eixo X e o meu eixo Y são aí as vendas, os valores aqui de cada uma das vendas. Então é assim como é que a gente faz um gráfico utilizando o Python aqui no Excel. Define eixo X, define eixo Y, escolhe qual coluna que você vai utilizar para cada um dos eixos, X e Y, e simples assim. Ah, mas digamos que visualizar dentro dessa tabela que eu tenho, grandona, com várias colunas, visualizar apenas uma coluna de informação, como por exemplo o ano de 2024, é muito pouco para mim. Eu gostaria de visualizar outra coluna até para eu poder comparar esses valores. Agora é bem simples de fazer isso. Depois que aprendeu a fazer o gráfico, fica até mais simples. Aqui em cima, aonde que eu vou precisar adicionar uma outra informação? O eixo Y. Eu não quero ver apenas o ano 2024. Eu quero ver, por exemplo, o ano 2023 e o 2024. Ou 2024 e 2025. Bom, fica da seguinte forma. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Aqui antes do parênteses eu vou abrir colchetes e aí eu vou colocar, por exemplo, abre aspas, ano 2023, fecho aspas, ponto e vírgula. E agora aqui, ó, no final do ano 2024, fecho aspas, colchetes, e aí tem um parênteses aqui no final. Então veja que eu coloquei as duas informações do eixo Y entre colchetes. E agora é só apertar aqui um Ctrl Enter, a gente já consegue visualizar aqui a comparação desses dois valores, ano 2023 e 2024. O laranja é o 2024, né, que está aqui, e o azulzinho é o 2023. E se você quiser comparar ainda mais informações, é bem simples de fazer, é só você continuar colocando aqui informações. Ou, por exemplo, eu também quero aqui, depois do ano 2024, fecha aspas, ponto e vírgula, quero ver o ano 2025. Então, abre aspas, ano 2025. Fecho aspas, beleza, certinho? Agora eu venho aqui, vamos visualizar, Ctrl Enter. Vamos ver como é que vai ficar esse gráfico aqui. Aí aqui o Python adicionou uma terceira linha mostrando o ano de 2025. 2025, 2024, 2023. Assim que a gente consegue ter uma visualização dos dados de forma gráfica. Agora, uma coisa bem legal que a gente pode fazer aqui, ao invés de toda hora que fizermos qualquer coisa utilizando Python, ter que ficar referenciando nossa data frame como isso daqui, ó, XL, abre parênteses, aspas, H2, né, que é a posição da célula, que está o meu data frame, etc. Eu poderia muito bem dar um nome para esse meu data frame que está aqui, ó. Então deixa eu clicar nesse meu data frame, ou seja, no data frame que eu estou utilizando ele como base para todas as outras análises que eu estou fazendo, ao invés de deixar ele como esse nome padrão, ou ainda XL, etc., eu vou dar um nome para ele. Por exemplo, meus dados, espaço igual espaço. Agora esse data frame, o nome dele é meus dados. Eu poderia também dar outro nome aqui, não tem problema. Então, meus dados, beleza. Posso apertar aqui, ó, Ctrl Enter para confirmar. Aí eu já renomeei aquele meu data frame lá de cima. E olha que interessante, aqui no gráfico que a gente fez, se eu clicar nele, eu consigo visualizar pela barra de fórmulas que eu precisei referenciar o meu data frame como sendo XL, abre parênteses, abre aspas, H2, etc. Né? Eu poderia ter economizado memória, né, cabeça, e ficar lembrando que todo o meu data frame é isso daqui, ou ainda, ao invés de eu ter clicado aqui no data frame, etc., eu poderia ter economizado, escrito só .plot, né? Só que antes disso, eu poderia ter colocado aqui, ao invés de ter referenciado dessa forma, agora o meu data frame é chamado do quê? De meus dados. Eu consigo dar um nome para esse meu data frame. Meus dados, ponto, aí faz o gráfico, né? Ponto, plot, etc. Aí se você visualizar aqui no gráfico, eu vou apertar aqui, ó, Ctrl Enter, vai carregar aqui um pouquinho, e aí já dá para ver que funciona da mesma forma. Então, ao invés de eu ficar referenciando o meu data frame, tem que clicar toda hora aqui em cima, não. Eu consigo dar um nome. E outra, né? Vai que, literalmente, igual eu falei, em cada célula aqui você tem um data frame diferente. Imagina você ter que ficar abrindo um por um para ver o que tem dentro. Então é mais interessante, de fato, você dar um nome para o seu data frame, até porque você vai saber dessa forma
quais dados ele tem ali dentro. Um outro benefício de utilizar o Python dentro do Excel é que o Python tem gráfico que o Excel não tem. Então, por exemplo, eu estou aqui numa biblioteca chamada de Seaborn, e aqui eu consigo ver várias visualizações diferentes de gráficos que eu consigo utilizar dentro do Excel através do Python, que o Excel não tem por padrão. Deixa eu clicar aqui nesse primeiro gráfico que eu tenho aqui, e para eu poder jogar ele lá no Excel, basicamente ele já dá até aqui o código para a gente poder copiar. Então eu posso copiar todo esse código e jogar lá no Excel. Vou te mostrar o jeito que vai ficar. Eu, como eu mostrei para vocês, aqui a gente consegue estar importando então uma biblioteca para dentro do Excel através do Python, e no caso Seaborn. Então a própria biblioteca que já está até aqui no Python. Fiz a importação dessa biblioteca. Importar como gráfico, foi o nome que eu dei aqui. E aí eu estou utilizando aqui, ó, meus dados igual a toda a base de dados que eu tenho aqui. E aqui embaixo eu consegui selecionar o tipo de gráfico que eu vou utilizar, que é o pair plot, que ele dá um conjunto de gráficos bem legal que a gente consegue fazer correlação entre os valores. Mas, como eu falei, lá naquele site Seaborn, que é uma biblioteca do Python de gráficos, você consegue escolher vários tipos de gráficos que você quiser. E aí você pode copiar e ver como é que usa aqui para dentro do Excel. Copia e cola aqui para dentro. E aí, no caso, eu especifiquei aqui quais são as colunas que eu vou querer visualizar as informações. Basicamente, eu coloquei todas. Ano 2021, 22, 23, 24 e 25. Vamos ver aqui juntos. Deixa eu apertar aqui, ó. Ctrl, Enter. Tá demorando até um pouquinho mais para carregar isso daqui, porque como tem bastante informação, ele demora um pouquinho para calcular. Aí, beleza, transformou aqui em imagem. Provavelmente não vai dar para ver, porque vai estar muito pequenininho. Então, vou fazer o seguinte. Já deixa eu me adiantar e selecionar aqui várias células para que a gente consiga mesclar tudo e visualizar os gráficos de forma mais completa. Página inicial, mesclar, clicar aqui, objeto do Python, valor do Excel. Vamos visualizar o gráfico, o jeito que ficou. Aí, pessoal, já carregou, acabou de carregar aqui o gráfico. Tudo bem, que dá para aumentar ainda mais, né? Ainda está pequenininho, daria para eu mesclar mais células, mas aqui eu já consigo ver ano 2021, 22, 23, consigo ver a plotagem de todos os gráficos. E o interessante disso é que a gente consegue utilizar vários e vários gráficos que existem na biblioteca do Python, que às vezes pode não ter aqui no Excel. Então dá para a gente fazer até análises que talvez não conseguiríamos fazer de forma tão fácil utilizando o Excel. O Python consegue nos auxiliar com isso, dando acesso a uma biblioteca gigante, com vários gráficos ou até mesmo várias funções, várias automatizações bem interessantes de utilizar. Lembrando, esses daqui são apenas alguns exemplos que a gente viu aqui de aplicações reais do que a gente consegue fazer agora com o Python dentro do Excel. Dá para fazer muito mais coisas, como eu falei, por exemplo, automatização, dá para fazer aprendizado de máquina, né, que é o machine learning, dá para criar as próprias funções também, por exemplo. Então, uma ferramenta nova que acabou de chegar no Excel, que eu acredito muito que vai nos ajudar muito daqui para frente, beleza? Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se tiver alguma sugestão de próximos vídeos, se ficar com alguma dúvida em algum ponto, me deixe saber, faça um comentário para eu te ajudar. E até amanhã. Todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal!